Olá, eu sou o professor Oswaldo, sou professor de Orçamento Público, da disciplina de Orçamento Público do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse aqui é o último assunto ordinário da nossa disciplina de Orçamento Público. Ele é o assunto oitavo, ele está classificado aqui nas videoaulas como a nona videoaula, o nono conjunto de arquivos que tratam das unidades estudadas, porque lá no modelo brasileiro eu tive que dividir em dois, né, para poder organizar melhor a distribuição do conteúdo. Bom, controle da execução orçamentária, o próprio controle do orçamento, né? Nós vamos falar aqui nessa unidade agora sobre o modelo brasileiro de controle orçamentário, vamos explicar o controle externo, vamos explicar o controle interno e vamos fazer algumas referências a alguns comentários sobre aspectos modernos do controle, que diz respeito à análise de eficiência, eficácia e efetividade especialmente, né? Nossa fonte bibliográfica é o livro do Giacomoni, né? A Constituição da República e a 4.320, a lei. Aqui, antes de começar propriamente o conteúdo, eu queria registrar que o professor, além de ser professor do curso de administração da UDESC, o professor também é auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas. Então, o assunto que nós vamos explicar é um assunto que o professor trabalha e que, portanto, numa aula presencial, com menções a casos concretos, teria condição de expor muito mais exemplos práticos associados a esse conteúdo, né? Então vamos lá. Controle da execução orçamentária. Esse slide aqui já foi apresentado lá no início da disciplina, quando a gente explicou a relação do orçamento como um instrumento que viabiliza planejamento e controle. Então agora vamos falar sobre controle e a gente pode resgatar aquele slide. Controle na ciência da administração pode ser entendido como aferição do desempenho em relação a um padrão, a correção dos desvios que assegure a consecução dos objetivos de acordo com os planos traçados. As atividades típicas de controle são medir o realizado, comparar com o objetivo, com o planejado, analisar desvios significativos, adotar medidas corretivas, avaliar a efetividade das providências tomadas a partir daquelas medidas corretivas e registrar todas essas informações para aperfeiçoar o processo de planejamento da organização. Isso do ponto de vista científico da administração como um todo. Do ponto de vista mais voltado à área pública, eu busquei um livro de um autor aqui de Santa Catarina, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o conselheiro Salomão Riba Júnior. Está aí a capa do livro dele, essa capa aqui, né? Ele escreveu sobre corrupção endêmica, é um conjunto de palestras que ele fez ao longo do tempo e transformou num livro. E nesse livro, quando ele fala sobre controle, ele primeiro resgata algumas definições de dicionários para contextualizar o assunto. Então, o controle pode ser entendido como o ato ou poder de controlar, domínio, governo. Controle pode ser entendido como a fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos ou sobre produtos, para que tais atividades ou produtos não se desviem das normas pré-estabelecidas, dos padrões. E controle também pode ser entendido como fiscalização financeira. Então você já viu aqui que na definição de controle você tem a palavra fiscalização evidente aqui. Também no livro do conselheiro Salomão, ele resgata uma definição lá do Eli Lopes Meireles, um autor famosíssimo da área de direito administrativo. Controle é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder exerce, que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de um outro poder, órgão ou autoridade. Então essa definição talvez seja mais apropriada para o caso concreto aqui, para a nossa disciplina. Tá? Então, o orçamento é a faculdade de vigilância, orientação e correção de um poder,
órgão ou autoridade sobre outro poder, órgão ou autoridade, né? Então, ok. Depois nós já vamos comentar quem é esse poder que exerce o controle sobre os demais, né? No modelo brasileiro, o orçamento público, é importante resgatar esse início, surgiu com a finalidade de ser um instrumento de controle. Bom, isso aí é o que a gente encontra na bibliografia, mas isso é meio que internacional, né? O orçamento surge, nós estudamos no Brasil, o orçamento é uma lei, e ele precisa, na lei onde se fixam, autorizam as despesas para o poder legislativo autoriza a despesa para um outro poder executar, que é o poder executivo, né? Então, o orçamento surge, é uma lei que surge com a finalidade de ser um instrumento de controle. O modelo brasileiro atual o controle da execução do orçamento no setor público considera o funcionamento desse controle por meio do controle externo e por meio do controle interno, né? Então você tem um exercício do controle realizado de forma considerada externa dos órgãos, entidades, pessoas, e o controle interno dentro do próprio órgão. E aqui tem uma definição inicial muito interessante. Então, o controle interno é de competência de cada poder. O legislativo tem um controle interno, o executivo tem um controle interno, o judiciário tem um controle interno, né? Eles devem, mais do que ter um controle interno, que normalmente as pessoas entendem como um órgão central de controle interno, mas eles devem desenvolver ou ter um sistema de controle interno. E aqui é importante fazer uma observação. O Ministério Público, que em tese tem uma autonomia e independência, né, ele também precisa ter controle interno, assim como o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, como órgão também com autonomia e independência, mas pertencente ao Poder Legislativo, e o Ministério Público, apesar de parecer que ele pertence ao Poder Judiciário, ele pertence ao Poder Executivo, né? E tem lá a sua função constitucional de zelar pelas leis, né, e pela Constituição. O controle externo já é de competência do Poder Legislativo. O Poder Legislativo que autoriza a realização de despesas por meio de um instrumento de planejamento que é o orçamento, autorizou a realização de despesa, exerce o controle. Ele exerce esse controle, ele é o titular do controle externo, com o auxílio de um órgão criado para auxiliá-lo. Auxiliá-lo, nos termos da Constituição, né, esses órgãos se chamam tribunais de contas. São órgãos especializados e que realizam o controle externo em auxílio ao Poder Legislativo. É um órgão que auxilia o Poder Legislativo a realizar o controle externo. Seria a explicação mais lógica. Tá? Ok, é verdade que os tribunais de contas têm atribuições específicas, competências específicas definidas na Constituição, e algumas competências ele é um auxiliar do Poder Legislativo, literalmente, e outras competências não. Ele tem uma liberdade de atuação, uma autonomia que não prescinde de um pedido, de uma autorização ou de um comando do Poder Legislativo, porque esse comando já está dado na Constituição, né, da República Federativa e, por consequência, das constituições estaduais. Seguindo, então a Constituição anterior, antes da 88, enfatizava o controle por meio da fiscalização orçamentária e financeira apenas. Ué, mas tem alguma coisa a mais? Claro. Por isso que o autor Giacomani faz esse comentário. A Constituição atual ampliou o escopo de fiscalização, o escopo, a abrangência da fiscalização dos órgãos de controle. Falou aqui órgãos de controle. Bom, os tribunais de contas são os principais órgãos de controle, mas há outros órgãos que realizam controle também, inclusive dentro de cada poder tem, por exemplo, o Estado de Santa Catarina tem uma Controladoria Geral do Estado, é um órgão de controle centralizado.
A União tem a Controladoria Geral da União, a CGU famosa, também realiza o controle interno do Poder Executivo da União, da Federal, né? Só que, voltando à questão dos aspectos orçamentário e financeiro, a Constituição atual ampliou esses aspectos, incluindo também as áreas operacional e patrimonial, além de cobrir de forma explícita o controle da aplicação de subvenções e a política de benefícios fiscais. Benefícios fiscais como isenções, incentivos, estímulos, redução de base de cálculo, redução de alíquota e assim por diante. Vamos entrar um pouco mais, explicar um pouco mais, ou na verdade ler como é que está escrito aí na Constituição, né? O artigo 70 que trata disso. Olha só, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da União e das entidades da administração direta e indiretas da União, né? Quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação de subvenções e quanto às renúncias de receita será exercida pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o poder legislativo no âmbito federal, né? E também essa fiscalização será exercida pelo sistema de controle interno de cada poder, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Vamos entender um pouco mais, fazer alguns comentários sobre isso. Veja, a Constituição falou sobre fiscalização contábil, ou seja, que os órgãos de controle externo e controle interno verifiquem se a expressão contábil dos fatos econômicos que acontecem no Estado diariamente estão corretas. Se a classificação das contas contábeis estão corretas. Como a gente estudou, as receitas classificadas por natureza, as despesas classificadas por função, por programa, por natureza, estão classificadas correta. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Todos os municípios têm que aplicar no mínimo 25% da receita decorrente de impostos em educação e 15% em saúde. Então, se por um erro a prefeitura compra alguma coisa, algum item, um veículo, máquinas, equipamentos, e para usar na Secretaria da Fazenda e, por erro, classifica como saúde e educação, isso é um erro contábil que acaba afetando a fidedignidade, a confiabilidade da informação contábil. Então, o controle deve agir de forma a garantir que aquelas classificações todas contábeis sejam confiáveis, fidedignas, e que então aqueles relatórios financeiros aplicáveis, aquelas demonstrações contábeis todas, estejam livres de distorções relevantes a ponto de induzir a uma decisão, uma leitura equivocada por parte do usuário da informação contábil, né? Da mesma forma, parecido, existe o controle orçamentário. O controle orçamentário também envolve a classificação das contas orçamentárias. Mas, além disso, a questão orçamentária é verificar se as fases das despesas foram obedecidas. Né? Para a despesa ser paga, precisa haver a liquidação. Para a despesa ser liquidada, precisa haver o empenhamento. Para a despesa ser empenhada, precisa haver uma dotação orçamentária no orçamento. Todas essas fases têm vários requisitos, vários aspectos operacionais que precisam ser obedecidos. Inclusive, por exemplo, a necessidade de haver licitação para uma contratação a partir de um determinado valor, né? Contratação pública é um processo de licitação para todos, né? Até aquela que isenta, que dispensa a licitação, na verdade, existem algumas regras para serem cumpridas para haver a compra pública, né? Então, o controle do aspecto orçamentário se obedece o orçamento, se está sendo obedecido aquilo que foi autorizado pelo Poder Legislativo, em vários aspectos, em relação a créditos adicionais, que nós já estudamos nessa disciplina e tudo mais. O aspecto financeiro
do controle diz respeito ao fluxo do dinheiro. Dinheiro entrando, dinheiro saindo. O controle verifica se aquele dinheiro que está saindo no caminho certo. Porque muito recurso público, ele é recebido já com um carimbo. Por exemplo, o dinheiro que vem para encher o Fundo Estadual de Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, só pode ser aplicado em saúde. Então, todo pagamento, ou todo o dinheiro que sai daquele fundo, daquela conta específica, tem que ir para pagar um recurso relacionado à saúde, no caso, o exemplo concreto. E assim tem uma série de situações. Nós, inclusive, nessa disciplina, nós estudamos que quando o município recebe uma transferência corrente, ele tem que gastar aquele recurso com despesa corrente. Quando ele recebe uma transferência de capital, ele tem que gastar o recurso com aquela transferência de capital. Quando o município vende um bem, ou tem uma receita de capital, ele tem que aplicar aquele recurso numa despesa de capital. Então, tudo isso pode ser controlado também pelo aspecto financeiro, o fluxo do dinheiro. O controle do aspecto operacional, patrimonial, aliás, diz respeito ao cuidado com o patrimônio, a manutenção do patrimônio, o registro do uso do patrimônio, as manutenções periódicas. Pense num carro, num veículo, num trator, se tem controle de uso, horário de uso. Pense num patrimônio como todo, se não está deteriorado, se não está havendo infiltração e a administração não toma uma providência, por exemplo, num prédio, porque aquela infiltração pode danificar as estruturas. Então, o aspecto patrimonial, se todos os bens permanentes são adquiridos, por exemplo, um monte de computadores para as escolas do município foram adquiridos, aqueles computadores eles passam por uma central lá de material e patrimônio e eles são tombados, eles recebem uma etiqueta de tombamento, um número de patrimônio. Esse número de patrimônio, então, compõe um banco de dados que se tem ali, idealmente, na administração, e aí o gestor sabe que aquele computador de número tal, com aquela classificação, com aquele tipo de caracterização, está na escola tal, no laboratório tal, está com o servidor tal para desempenhar suas funções e assim por diante. Né? O aspecto operacional, fiscalização operacional, a gente vai fazer uma explicação no final dessa videoaula, diz respeito mais ao funcionamento de serviços, de programas, aqueles programas que a gente estuda, né? O programa Luz para Todos está funcionando, está alcançando o objetivo ou não? Então, o aspecto do controle operacional diz respeito a esse tipo de análise, né, de funcionamento sobre aspectos de eficiência, eficácia e efetividade, tá? Mas isso vamos explicar melhor depois. Eu continuo na próxima videoaula para falar sobre esses aspectos aqui, né? Já continuamos já.